E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais uma aula que a gente vai estar aí produzindo para vocês. O tema dessa aula é uma revisão sobre a estatística descritiva. A gente vai ver os conceitos básicos. É um dos temas que vai cair na nossa prova bimestral, então eu peço que vocês foquem bastante, prestem bastante atenção, que a gente vai agora estudar um pouquinho, tá? A gente vai resolver 5 questões. Espero que consiga fazer de uma forma que vocês venham compreender. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E, ou então, manda no WhatsApp. Uma coisa interessante. Deixem aqui nos comentários alguma coisa para eu poder fazer a chamada utilizando os comentários aqui do YouTube, tá? Vamos lá, pessoal, então. Primeira questão. Cada uma das 5 listas dadas é a relação de notas obtidas por 6 alunos de uma turma em uma certa prova. Assinale a única lista na qual a média das notas é maior do que a mediana, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, foi meio que sacana, porque essa questão, a gente vai ter que usar tudo para fazer os cálculos, tá? Vamos lá, vamos pensar no seguinte, ó. Primeiro, a mediana, vamos pensar primeiro, deixa eu pensar aqui. Vamos ver a média. Vamos começar pela média. A média é se a gente somar tudo e dividir pela quantidade de elementos. Ó. Em todos tem 5, tá? Então, por exemplo, para a letra A, quanto seria a média, né? A média a gente representa pelo x barra. Seria 5 mais 5 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Tá? Na verdade, são 6 elementos. E divido por 6, tá? Esse resultado aqui vai dar 7,33, tá? Já vou colocar o resultado, vocês confiram aí, tá bom? E a mediana, nesse caso, é representada pelo ME, para a letra A. A gente pegar os dois do meio aqui, porque ele está na ordem crescente, já está bonitinho. A gente pega os dois do meio, soma e divide por 2, porque é uma sequência par de elementos. Então, a gente vai ter que somar e dividir por 2. Somando e dividido por 2 vai dar 15 dividido por 2, 7,5. Tá? Então, nesse caso aqui, ele quer ó, a média das notas é maior do que a mediana. Então, nesse caso, ó, a média deu 7,33 e aqui deu 7,5, que é equivalente a 7,50, para você poder entender que esse aqui é maior. Então, letra A não serve, tá? Falso. Não é a letra A. Letra B. Nós vamos fazer a média, tá? A média é só somar todo mundo aqui e dividir por 6, tá bom? Se somar todo mundo e dividir por 6, vai ser 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 8. Divide por 6, então 6 mais 4 dá 10, aqui dá 15, 7 mais 8 dá 15, 15 mais 15, 30, 38. 38 dividido por 6 dá 6,33, tá? E a mediana, novamente, pega os do meio, no caso 6 mais 7, e divide por 2. O resultado vai dar, deixa eu ver aqui, 6,5. 6,5, então, letra B também não serve. Letra C agora. Já vou colocar o resultado, vocês já entenderam, né? Só somar e dividir por 6. O resultado da letra C vai dar 6,5. E, no caso da mediana, tá? Na mediana vai dar, deixa eu ver, pega os dois do meio, 6 mais 7 e divide por 2, que também vai dar 6,5, tá? Nesse caso, ó, deu igual, mas ele não quer que seja igual, ele quer que seja maior, tá? Letra D, o resultado de x barra da letra D vai dar 6,33 também. E a mediana vai dar, você vai somar os dois do meio, 5 mais 7 vai dar 12, dividido por 2 dá 6, tá? Então, nesse caso, a letra D é verdadeira. Se você testar essa aqui, o x barra dela vai dar 8,33, porém, a mediana, nesse caso aqui, dessa questão, vai dar 10. Então, não serve também. Então, a letra D é correta porque a mediana deu maior, a média deu maior do que a mediana. Essa questão ela é um pouco chata. Por quê? Porque a gente tem que fazer tudo, né? A gente tem que calcular todo mundo aí. Aí é meio chato de ser feito porque tem que calcular o de todo mundo, tá? Agora vamos para a questão 2.
uma loja que vende... Deixa eu arrumar aqui porque tá aparecendo errado. Deixa eu ver se tá tudo ok, tá? Ó, uma loja que vende seus sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja notaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados, tá? A média foi 36, mediana 37 e moda 38. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a preta pelo 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é de 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não seriam mais encomendados sapatos de cor. Bom, é uma questão que aparentemente pode até parecer que seja difícil, mas ela é bem tranquila, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem que pensar assim, ó. X vai ser, por exemplo, o número, no caso dos brancos, tá? A gente vai multiplicar por 0. E o Y dos pretos, que é multiplicado por 1 aqui. Isso daqui, pessoal, dividido pela soma, pelo total, tá? Ó, isso aqui é o total de numerações junto com as cores, e aqui é só o total das numerações de X e Y, tá? Então, se X for a quantidade de sapatos brancos e Y os pretos, então nós vamos ter que 0x mais 1y é igual a sobre x mais y vai ser igual a 45% ou 0,4, porque ele fala pra gente, ó, sabe que a média da distribuição, a média é somar todo mundo e dividir pelo valor total. Esse 0 é a frequência com que se repete os x, né, os brancos com defeito, e esse 1 é a frequência com que se repete os y com defeito, os y, né, que é os pretos com defeito, tá? Então, nesse caso, ó, em cima o 0 vai sumir, vai ficar então y sobre x mais y igual a 0,45. Se a gente multiplicar cruzado, então o y vai ser igual a 0,45x mais 0,45y, tá? Tem que multiplicar pelos dois. Se eu passo o y para o outro lado, por exemplo, nós vamos ter y menos 0,45y igual a 0,45x. Se eu subtraio 1 menos 0,45 fica 0,55y igual a 0,45x. Passo o número dividindo, então 0,45x dividido para 0,55. Ou seja, nesse caso aqui, ó, essa divisão vai ser igual a 9 sobre 11. Deixa eu dividir aqui, vou dividir na calculadora, vocês podem conferir também na calculadora de vocês. 0,45 dividido para 0,55, tá? Vai dar aproximadamente 0,8, tá? Aproximadamente 0,8x. Ou seja, isso aqui é menor do que 1. Que 1x, tá? Ou seja, o y é menor do que x. Então, é a cor preta, no caso é a cor preta, não. O y vai ser eu falei, o y é o preto, né? Então, como essa divisão é menor do que 1, o y é menor do que x, ou seja, tem mais x do que y. Logo, como o x representa o branco e o y representa os pretos, então existem mais sapatos defeituosos da cor branca, X, do que da cor preta. Por isso que aqui, ó, a resposta é branco. Aí a pergunta é, professor, por que o número é o 38 e não os outros? Simples. Moda é o que mais se repete. Então a gente não precisa nem fazer cálculo para saber qual é o que mais se repete. É só usar aqui o Y, tá? Então o Y, a moda. Então a moda é o que mais se repete, portanto o valor que mais se repete é o número 38 do sapato. E aqui nós calculamos, a gente verificou que a cor branca tem mais defeitos, apresenta mais defeitos do que a cor preta, tá? E aí a gente finaliza a questão
dessa forma. Bom, é um pouco confuso essa parte final aqui, mas é um artifício matemático para a gente poder chegar no resultado sem muito cálculo, tá? Vamos então para a questão 3. Deixa eu... vou pegar isso aqui. Vou apagar isso aqui, né? Vocês pausam o vídeo aí caso seja necessário. E aí, façam a questão. Vamos para a questão 3. Ela diz o seguinte, ó. João receberá o prêmio semanal de vendedor especial da loja em que trabalha, caso o valor médio de vendas nos dias trabalhados seja superior a R$ 1.000 em cada dia. Nos 5 primeiros dias dessa semana, sua média de venda foi de R$ 920. Para que ele atinja então a média, atinja a meta no final dos 6 dias de trabalho da semana, o valor das vendas que ele deve atingir nesse dia é no mínimo D. Então a gente vai observar o seguinte, ó. Nos 5 primeiros dias, ele teve uma média de R$ 920. Então, vamos chamar X o dia, tá? Então, no primeiro dia, mais o segundo dia, mais o terceiro, mais o quarto dia, mais o quinto dia de trabalho, tudo isso, claro, dividido por 5, ele bateu uma média de R$ 920. Isso aqui é a média na forma de variável, tá? Ou seja, se eu multiplico cruzado, eu sei que o X1 mais até chegar no X5, nos 5 dias, vai ser de R$ 4.600, tá? Para que ele atinja a média de R$ 1.000 por dia, ele tem que consumir, né? Ele tem que bater o quê? R$ 6.000. Ou seja, nesse caso, é só você observar o seguinte, ó. O X1 mais até o X6 tem que ser igual a R$ 6.000, ó. Porque quando eu divido por 6, o resultado é 1.000, tá? Então tem que ser R$ 6.000 no total. Então você vai observar que a diferença, ó, é de 1.400, tá? Falta R$ 1.400 para completar os 6.000. Portanto, nem precisa de muito esforço, tá? Letra B. R$ 1.400 está faltando para ele poder atingir a média, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Quarto exemplo. A média das alturas de 9 garotos da equipe de vôlei do colégio é de 1,80 m. E o desvio padrão é de 1/3 de metro, né? 1 sobre 3 metros. Para completar essa equipe, foi convidado um rapaz cuja altura é igual à média, ou seja, 1,80 m. Nessas condições, o novo desvio padrão será de quanto, né? Então vamos lá. Aqui é um pouco mais complexo, porque é uma questão que envolve desvio padrão, tá? Não é só média, moda e mediana, é uma tendência diferente. Agora fugiu o nome da cabeça, medida de dispersão, ou seja, o quanto os valores estão longe da média, tá? O valor médio. Então, como que a gente vai fazer o seguinte, ó? Na equipe tem 9 pessoas, então a gente sabe que... Como que eu calculo o desvio padrão? Ó, o desvio padrão, como vocês vão olhar no material, é eu pegar aqui o X1, subtrair da média, que é 1,80 ao quadrado, mais X2 menos 1,80 ao quadrado, mais até chegar no X9, tá? Que é o último garoto, menos 1,80 elevado ao quadrado. Ou seja, é cada garoto, cada altura de garoto menos a média. Como a gente não sabe os valores, a gente vai deixar na forma de variável. Tudo isso aqui dividido pela quantidade de garotos, que é 9. E aqui, isso aqui é igual a 1/3. Se nós pegarmos e passarmos essa raiz para o outro lado, ela vai na forma de potência. Ou seja, x1 menos 1,80 ao quadrado, mais até chegar no último garoto, que é o x9 menos 1,80 ao quadrado. Tudo isso dividido por 9 é igual a 1/3, né? Só que elevado ao quadrado fica 1/9. Posso cortar o 9 com o 9, e aí eu sei dizer que os desvios individuais, né, a soma dos desvios individuais de todos os garotos da escola, da equipe de basquete, tá, até o x9, isso aqui é igual a 1, porque eu cancelei o 9 com o 9, tá? Bom, para a gente calcular o novo desvio padrão, ó, o novo, a gente vai fazer o quê? Pega a raiz quadrada de todo mundo. Só que agora, ó, é o x1 menos 1,8 até chegar no x9, né? x9 menos 1,8 ao quadrado. E entrou mais um garoto, cujo valor da sua altura é exatamente 1,80. Então vai ficar 1,8
menos 1,8 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 10, porque agora são 10 garotos. Observe que esse carinha aqui vai dar 0, ou seja, o nosso resultado, o resultado que a gente está esperando, é o quê? É essa soma ó, de 1 até 9, que a gente viu aqui que vale 1, então vai ser 1, e embaixo fica 10. Então, ou seja, raiz quadrada de 1 sobre 10, tá? Esse é o novo desvio padrão que a gente representa com essa letra aqui. Então, a letra A é a alternativa correta. Então, quando você acrescenta 1, que está na média, ele só vai aumentar uma unidade no denominador, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Quinta e última questão. Uma empresa de suporte na área de tecnologia tabelou durante um dia o tempo que cada atendimento telefônico demorou para 2 de seus melhores profissionais. Então nós temos aqui o André e o Paulo. O André de azul e o Paulo de vermelho, tá? Considerando apenas o tempo por atendimento, foram feitas as seguintes afirmações. Primeira, ambos demoraram, em média, o mesmo tempo de atendimento por chamada, mas André é mais regular, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é falso, tá? Se você observar, ó, os dois, ó, tem quase o mesmo tempo, né? Porém, se você observar, o Paulo aqui, ó, ele demora cada vez, ó, tem 30 atendimentos com 30 minutos. Aqui ele tem 20, né? Em 3 minutos, na verdade, desculpa, 3 minutos. Aqui ele tem 40. Se você somar isso aqui, ó, a gente tem que observar que é o seguinte. Para eu calcular a média aqui, a gente vai observar o seguinte. Analisando os gráficos, podemos notar que caso acrescentemos 10 minutos para cada atendimento realizado, por André, que é o primeiro, né? O de azul, a distribuição dos tempos de atendimento seria idêntica, tá? Paulo e André seriam idênticos se a gente acrescentasse 10 minutos. Ou seja, nesse caso, a primeira afirmação, ela não é igual, tá? Então, primeira, falso, tá? Não é mais regular. 2, na verdade, são basicamente iguais, né? 2, Paulo é mais demorado no atendimento, mas ambos são igualmente irregulares. De fato, se você observar, ó, Paulo aqui, ó, demorou 10 minutos a mais, tá? Melhor, ele tem 60 atendimentos de 4 minutos, 50 de 2 minutos, 30 de 3 minutos e 40 de 5 minutos. Ou seja, ele sempre demora 10 minutos a mais. Tem sempre 10 pessoas a mais que ele demora do que 10 atendimentos a mais que ele demora do que André. Então, eles são ambos regulares, porém Paulo demora mais. 3. Caso o tempo médio por atendimento de Paulo diminua 10 minutos, os seus desempenhos seriam idênticos. De fato, né, como eu citei na primeira, se você acrescentasse 10 minutos em cada um desses, ficariam idênticos. Então, nesse caso, a gente tem aqui a letra D como resposta correta, tá? Então, de fato, seriam idênticos. Então, somente a 2 e a 3 são verdadeiros. Logo, nossa aula vai encerrar por aqui. Quero que vocês passem na plataforma. Vai ter aí um trabalhinho valendo 4 pontos para a gente começar a fechar aí a nossa nota bimestral, tá? Então não deixem de fazer. Aqui nos comentários deixam alguma coisa para eu poder fazer chamada. E aí, pessoal, até a nossa próxima aula. Falou! Um grande abraço!